Fala pessoal, beleza? Vamos agora fazer então os exercícios dos temas 13 e 14, que é o tema de polaridade, está na página 57, bem? Então tem aí já na tela o exercício 1 e o exercício 2, que eles são complementares, um vai complementar o outro, eu já vou fazer os dois de uma vez só, tá bom? Então primeiro, para as moléculas abaixo, indique se as ligações são polares ou apolares. Então ele quer saber se as ligações são polares ou apolares. Então vamos lá? Montando a molécula do CO2, que a gente já montou várias vezes e se repete muito nos exercícios algumas moléculas, vocês estão percebendo, não é? Eu tenho o quê? Essa estrutura aí, linear. Quem puxa os elétrons, o O ou o C? O O, porque ele é mais eletronegativo. Então o O puxa os elétrons para cá e aqui o O puxa os elétrons para cá. Portanto, como existe formação de polos, a gente pode falar que as ligações são polares. Então, nesse caso, item A, as ligações são polares porque são formadas por átomos diferentes compartilhando elétrons. No caso da água, quando a gente monta a molécula da água, a mesma coisa. Concordam? Afinal, quem puxa os elétrons entre o O e o H é o O, puxa para cá, há a formação de polos. Independente se eles se anulam ou não, há a formação de polos. Então, a gente pode dizer que as ligações são polares nesse caso. E no item C, que a gente tem a molécula de oxigênio, que é formada por um compartilhamento de dois pares de elétrons entre os oxigênios, aí já não tem. Por quê? Porque como os átomos que estão compartilhando são idênticos, não tem um que puxa os elétrons mais do que os outros. Então, como não tem um que puxa mais os elétrons, eles compartilham igualmente os elétrons, portanto, não há formação de polo. Posso dizer que as ligações covalentes são apolares, beleza? Então está aí a resposta do exercício 1. Para o exercício 2, vou fazer aqui embaixo, ele pede se as moléculas da questão 1 são polares ou apolares. As moléculas, não é mais as ligações. Então a gente tem que ver se esses polos se anulam ou não. Vamos voltar lá na molécula do CO2. Eu tenho um oxigênio puxando para uma direção, um oxigênio puxando para outra, para a mesma direção, mas em sentidos opostos. Esses polos se anulam. Portanto, a molécula de CO2 é uma molécula apolar, mesmo que ela seja formada por ligações polares, tudo bem? Já na água, é possível você cancelar esses dois vetores? Não é? Como não é possível, a molécula mantém o seu polo, ela mantém sua polaridade, então a molécula é polar, beleza? E no item C, como as ligações são apolares, nem houve formação de polos, essa molécula também vai ser apolar. Afinal, não tem nem vetor para cancelar nesse caso, ainda mais uma molécula que tem geometria linear, tá bem? Então, quando ele pergunta se as moléculas da questão 1 são polares ou apolares, está indicado aí, e a explicação, a molécula do CO2 é apolar, pois o momento total de dipolo é nulo, enquanto a molécula de água é polar, a de água é polar, pois o momento total de dipolo não é nulo, tudo bem? Então, tá aí a resposta tanto para o exercício 1 quanto para o exercício 2. Vamos analisar então o exercício 3 na próxima tela. O carvão e os derivados do petróleo são utilizados como combustíveis para gerar energia para maquinários industriais. A queima desses combustíveis libera grande quantidade de gás carbônico como produto. Em relação ao gás carbônico, novamente, são feitas as seguintes afirmativas. Primeiro, é um composto covalente de geometria molecular linear. Então a gente tem um probleminha aí nesse item. Por quê? O item 1, ele dá o nome de um composto covalente para o CO2. O CO2 ele é formado por ligação covalente. Se a gente for ser bem criterioso, a gente não fala que ele é um composto covalente, a gente fala que ele é um composto molecular. Afinal, se ele fosse um composto covalente, a gente não deveria saber a quantidade de átomos que formam a estrutura dessa molécula. Eu sei que são 2 átomos de oxigênio e 1 de carbono, portanto, eu falo que o composto é molecular e não é um composto covalente, tudo bem? Segundo, apresenta geometria molecular angular e ligações triplas. Não, vamos nem terminar isso aqui de ler. Justamente porque quando a gente monta o CO2, a gente montou várias vezes, o carbono tem 4 elétrons. Ele faz 2 ligações com O, porque o O só pode fazer 2, e faz mais 2 com outro O, porque o O só pode fazer 2. E aí a gente analisa que a geometria dessa molécula é linear, porque não há sobra de elétrons no carbono, no átomo central. Então, quando ele fala que
apresenta geometria angular e ligação tripla, tá tudo errado. A geometria linear, tá certo? E as ligações são duplas e não triplas. Terceiro, é um composto apolar? Sim, é um composto apolar. Justamente porque o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono, ele puxa os elétrons em direção a ele. O oxigênio aqui é mais eletronegativo que o carbono, ele puxa em direção a ele. Como esses momentos de dipolos se anulam, a molécula é apolar, embora as ligações não sejam, mas a molécula ela é apolar porque os dipolos se anularam. Então, quando ele fala que o composto é apolar, o composto inteiro, sim, é apolar, tudo bem? E aí, quando você vai analisar as alternativas, não tem nenhuma que fala apenas a alternativa 3. Justamente por quê? Porque nesse exercício ele considerou composto covalente a mesma coisa que composto molecular. Se a gente for ser bem criterioso, e é isso que a gente é aqui nas nossas aulas, tá incorreto isso aí. Ele não é um composto covalente, ele é um composto formado por ligação covalente. Aí estaria certo, e ele usou como um sinônimo. O correto é um composto molecular. Por isso que eu mantenho aqui como única alternativa correta a alternativa 3. Tudo bem? Então, a única alternativa correta é a alternativa 3. Fica sem uma das respostas aí, mas a gente pelo menos deixa o exercício totalmente correto. Tá bem? Então, estão aí os exercícios dos temas 13 e 14 resolvidos para vocês. Um grande abraço e até a próxima!